Boa noite, pessoal. Sexta-feira, 20 horas, 21 horas, na verdade. Estamos aí para mais uma live nossa, para mais um tema a ser discutido nessa sexta-feira. E a gente não para, mesmo sendo feriado, seguiremos firme e forte naquele nosso momento de 21 horas aqui de conversa, para que a gente possa aí refletir um pouco e quem sabe trazer mais bagagem para a nossa vida, né? Uh, o tema proposto para essa sexta-feira, como já exposto aqui no canal, nos grupos, é a hora de ressignificar. Você sabe o que acredita? Bom, a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é que, sem sombra de dúvidas, esse tema eu não encerro hoje, muito menos em uma hora, né? Vou começar a dar o primeiro ensejo a tudo isso, vamos começar a conversar sobre isso. Sem sombra de dúvidas, eu vou repetir isso em outros vídeos, em outras lives, com outros contextos, porque ressignificar é mudar significados. E a gente trabalhar aquilo que de fato a gente acredita é muito complexo e muito amplo, porque nós viemos de uma história de vários significados, de muitos significados que a gente carrega na nossa vida, que estão aí entranhados, às vezes ocorre diante do hábito de forma automática, que a gente nem sabe de onde veio, porque a gente acredita. Então, com calma. Lembrem-se que aqui as nossas conversas são para refletir, não para gerar pressão, não para gerar. Lembrem que o meu objetivo aqui é trazer conhecimento para que se possa, dessa forma, executar de forma mais tranquila. Para que, com ferramentas, possa-se ter um futuro emocional mais efetivo, mais harmônico e, como eu disse na quarta-feira, com maior paz, com maior tranquilidade e, principalmente, em busca da essencialidade. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero trazer sobre isso, para a gente poder conversar sobre a nossa aula de hoje, sobre a nossa palestra de hoje, né? Se é hora de ressignificar, é hora de a gente ter outros significados. É hora de a gente compreender o que somos e como somos e principalmente entender algumas questões que nos envolvem. E antes de entrar no foco do tema, que é o cerne de hoje, eu quero trazer principalmente uma questão, a primeira de todas, que a gente tem que entender para a gente poder ter sequência nesse tema, para que a gente possa fazê-lo de forma mais adequada e de forma mais efetiva. Primeira coisa que a gente tem que entender para a gente poder mudar os significados, para a gente entender os verdadeiros significados, aqueles que importam e aqueles que de fato serão importantes para a nossa caminhada. Ok? Primeira coisa que parece pesado, mas é fato, nós teremos três características naturais da gente. E a primeira dela é que nós somos pessoas superficiais, imediatistas e materialistas. Somos tudo isso. Nós queremos tudo agora, de forma sem esforço e concreto. Quero que prove, quero que seja caracterizado. Para a gente chegar ao resultado efetivo, a gente tem que mudar essas características. A gente tem que diminuir esses significados na nossa vida. Para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, para que a gente possa fazer esse processo que a gente está buscando aqui, a gente precisa entender que não podemos ser mais imediatistas, ou seja, querer as coisas para agora. Tudo tem um tempo, seu tempo de fato, que vai levar o quanto for necessário. Não pode ser superficial, tem que ser com esforço, tem que ser com busca, conhecimento, estudo, desenvolvimento, ok? E não é vendo, não é palpável, não é como muitas vezes as pessoas que quando eu trato isso me digam, não é científico, não é numérico, é essencial, é sentido, é alma. Então, para a gente poder ter sequência e mudar significados, você tem que entender que você é imediatista e você não vai poder mais ser imediatista.
você é superficial. Você tem que deixar de ser superficial e a matéria é só matéria. Ela acaba, tem validade curta e não traz resultados. Passar esse primeiro ponto diante do que a gente vai discutir hoje e principalmente a história que eu quero trazer e contar, vamos ao segundo ponto, que é importante a gente entender, ok? E a gente tem que começar a entender uma questão bem básica. Independente da sua crença, você tem que entender que a sua vida não se limita a essa. Você tem que entender que se você morrer, algo existe além da morte. Você tem que entender que existe questões que estão não só atrelar essa vida. Nós vivemos essa vida. Nós sempre achamos desculpas para esta vida. Nós sempre achamos fugas para dizer que tem que resolver esta vida. Mas não, meus amigos. A vida não se resume ao momento agora nessa vivência. Você vai ter uma vida, uma situação quando morrer. E outra coisa que a gente tem que começar a compreender, nós já tivemos outras vidas. Ou seja, aquela questão da reencarnação é fato. Nós já vivemos de outras formas, em outros locais, em outras circunstâncias, já tivemos outras vidas. Isso é importante também a gente entender. Por quê? Porque a gente precisa começar a olhar como muito se usa hoje em dia o termo fora da caixa. E eu vou mudar esse termo para a nossa realidade. Nós temos que começar a ver fora desse corpo. Eu, Fabiano, não sou só Fabiano. Eu, Fabiano, não estou só limitado a esse corpo. Diante da minha história, existe outra história que vem de várias outras histórias, de outras vivências, com outros nomes, com outras circunstâncias, com outras aparências, que são extremamente relevantes e influenciam no hoje. Então entenda, você viveu em outros momentos, em outros corpos e viverá muito mais. Isso não é difícil de compreender. É só tu parar e pensar e ser lógico. Por que se a gente só tem essa vida, essa oportunidade, por que existe tanta diferença? Porque existe pessoas que morrem tão cedo, porque crianças que mal nascem já morrem, porque alguns são pobres, outros são ricos, porque alguns têm deficiência, outros não têm deficiência. Isso é muito lógico. Por que existiria tanta diferença assim, tantas questões diversas, se a gente vivesse uma vida só? Não tem lógica. É ilógico. Ah, sorte. Não existe sorte, meu amigo. Acaso também não existe acaso. Culpa para quem quer fugir da realidade. Então, esse é o segundo conceito que vocês tenham, que vocês comecem a trabalhar conceitualmente. Então, lembrando, somos imediatistas, somos superficiais e materialistas. Para que a gente tenha aquele resultado que eu trabalho aqui com vocês, que é ser essencial e o profundo, é importante não querer as coisas por agora, não querer que as coisas venham de forma fácil e que elas sejam visíveis, palpáveis. Você precisa ter paciência, tempo, esforço e não esperar que isso se transforme em matéria. Ok? E o segundo passo é entender que a sua vida não é só essa, que a sua vida acaba quando morre. É entender que você tem problemas hoje, você tem questões hoje que são dessa vida, mas são de outras. E que você hoje está trabalhando não exclusivamente para essa vida, mas para as próximas que virão. Então não pode se limitar. É sair fora do corpo. Entenda que esse corpo para você é um estágio. É um ano da escola, é um semestre da faculdade, é um processo do seu estudo. Compreendido isso, terceiro ponto que eu quero trazer aqui para a gente discutir diante de conceitos é que nós somos seres indiretamente religiosos. Não aquela religião que eu digo católico, espírita e evangélico. O que eu quero dizer é que todos nós naturalmente acreditamos em alguma coisa. Que naturalmente em alguma existência, pode ser não nessa ou em outra, nós já tivemos em meios religiosos. Que naturalmente, em algum momento implicitamente, nós temos agregado na nossa genética espiritual o fator religioso.
Nós temos, por mais que hoje possamos nos intitular sem religião, sem credo, ateus, você internamente tem alguma coisa voltada a esse segmento. Em alguma circunstância na sua vida, você vai ter alguma coisa voltada ao meio religioso, seja em acreditar em algo divino, em algo superior, em Deus, em Jesus, em quem seja o que for. E até mesmo você negando, até no momento que você se diz ateu, você acredita em religião. Porque se você não se considera, é porque aquilo que você nega existe. Então, por si só, você é religioso. E Jung, que é um dos famosos responsáveis pela psicologia moderna, ele trabalha a questão do arquétipo Deus. Ele diz que o arquétipo Deus está no mundo. Deus é inerente ao inconsciente coletivo. Então isso, bem ou mal, isso faz parte da gente. Trazido esses três conceitos, hoje eu vou trabalhar diante de um foco. O foco que eu digo, todos nós temos histórias dentro de nós, né? Todos nós trabalhamos diante de histórias. Histórias que vão nos trazendo conceitos e concepções de vida e circunstâncias para a nossa existência. E agora, depois de tudo isso, eu vou trabalhar diante da temática. E vocês vão entender porque eu falei toda essa introdução previamente. Hoje eu quero trabalhar, quem está assistindo ao vivo, hoje é uma sexta-feira, famosa Sexta-feira Santa, né? E eu vou trabalhar o símbolo dessa data e dessa sequência de dias, que pode ser que alguns não creiam, mas que inerentemente eu considero que todos nós temos. Que inerentemente todos nós temos no nosso inconsciente essa sequência. Por mais que não nos digamos cristãos, como tu preferir dizer, católicos ou o que seja. Até porque aqui a gente está trabalhando diante de um viés sem religião. Mas é importante, como eu disse, tendo vidas passadas, nós tivemos em meios religiosos. E em meios religiosos, isso implicitamente está na nossa genética espiritual, como espíritos. E eu vou trazer a sequência da lógica do que eu quero trabalhar diante disso. Sexta-feira Santa, quem assistir depois vai ver, mas hoje é uma Sexta-feira Santa, né, para quem está assistindo ao vivo, e hoje representa basicamente a crucificação de Cristo, né? Um símbolo da Igreja Católica, do cristianismo, de outros segmentos. Alguns não acreditam, mas eu digo que ele é emblemático diante de qualquer ser. E eu, como diante de concepção, diante do que eu trabalho, eu considero ele como um modelo. Modelo do que se fazer certo, de como fazer, deixar de fazer. Mas não é essa questão que eu quero trazer neste momento. Isso serão pontos discutidos em outras aulas. O que quero trazer aqui, na verdade, realmente é a questão que envolve essa data. O que é hoje? E o que seria hoje? E como as coisas se perdem na história. Ok? O fato é que, naturalmente, socialmente falando, seja por ignorância do ser humano ou por interesse, nós trabalhamos essa data diante primordialmente do sofrimento. Basicamente, quem conhece a história, e quase todos que vocês estão aqui, se não, que hoje é o dia que ele vai para a cruz. Hoje é o dia do martírio dele, é o dia que ele é crucificado e morre. Ok? Isso é algo extremamente simbólico, extremamente forte, que, se não na maioria, está agregado ao DNA espiritual de todos nós. Por mais que você diga que não acredita, por mais que você diga que não tenha fé, por mais que você fale que não tenha crença. Isso indiretamente está em você. E eu vou explicar por quê. E o que a gente precisa mudar diante de conceitos. Ok? O que eu quero dizer é que essa data termina, na verdade, no domingo. Que, na verdade, o grande significado desse processo dele é domingo. Mas eu vou afirmar que ele acaba hoje para nós. Que na nossa cultura e na nossa forma de agir,
ele se encerra hoje e não chega ao domingo. E parece estranho, muita gente normalmente quando eu venho com essas teorias olha com uma cara torta, mas eu vou provar que é verdade. Eu vou demonstrar que isso é nosso, que isso é uma questão que foi criada e validada por nós. E vamos lá. Nós trabalhamos sempre com Jesus na cruz. Nós trabalhamos a figura do crucificado. Nós trabalhamos fortemente na questão envolvendo o Calvário. Nós trabalhamos diretamente envolvidos com a questão do purgar, da culpa, do sofrer, da penitência. E essa é a nossa vida. E essa é a nossa realidade. Nós nos colocamos assim. Nós estamos nesse processo. Nós vivemos nesse processo. Nós continuamos vendo a figura de Jesus, ou como tu quiser denominar ele, na cruz. Nós acabamos o processo diante da história dele, nessa circunstância, na cruz. Hoje ele foi para a cruz, amanhã é um dia qualquer, e domingo é dia do coelhinho da Páscoa. E é fato. Domingo é dia do coelhinho da Páscoa. Nós somos, como eu disse, materialistas, imediatistas, né? E superficiais. Então, em vez de a gente trabalhar na essência do que representa dessa data, que é o domingo, que é o momento que ele veio e demonstra, a vida é muito além do corpo. A vida vai além da morte. Que a grande vida está após a morte. A vida está além daqui. A vida está além da matéria e da carne. A vida está além das questões do homem. Esse é o grande significado dessa data. Esse é o grande significado da existência dele nesse processo. Mas não. A gente põe ele na cruz, se culpa internamente e come chocolate no domingo por culpa. É duro ouvir isso, mas essa é a nossa realidade. E eu vou explicar isso diante do nosso vídeo hoje, da nossa conversa. Nós trabalhamos assim. Tanto que nós trabalhamos assim que existem estudos que comprovam isso. A mídia, o marketing produtivo, trabalha diante dessa nossa tendência. Mas isso é na sequência. O que eu quero que vocês entendam é isso. Nós acabamos esse processo hoje. Hoje a gente crucifica, deixa ele na cruz, sente um pouco de culpa, de remorso, come peixe para minimizar um pouco as nossas culpas e afoga as mágoas no domingo comendo chocolate. Nós somos assim. Nós não trabalhamos de forma substancial. Nós não trabalhamos de forma profunda, essencial, com vontade de mudar. Não. A gente trabalha diante da frustração, e diante da frustração com fuga. E é importante, diante desse simbolismo, a gente mudar. Porque eu digo, é aquilo que eu falei no vídeo passado. No momento que você trabalha o não, você trabalha de forma positiva, você se torna melhor. No momento que você tirar ele da cruz, entender que o domingo de fato é redenção, você para de fazer seus processos. Por quê? Porque eu sempre digo para todo mundo que eu converso, todos nós, no nosso íntimo, por mais que a gente não aceite e não goste de admitir, carregamos culpas, grandes culpas, um grande crime capital ou vários crimes capitais, seja dessa vida ou de outras. Todos nós temos culpas. Todos nós temos grandes culpas. Todos nós temos grandes medos diante de grandes falhas. Todos nós estamos diante desse processo de culpar-se, culpar-se, culpar-se de algo que se foi feito nessa vida ou em outra. E a gente fica se remoendo em vez de superar. E lá nós vamos, culpando-se, 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 culpando-se. E é fato, todos nós fizemos porcarias. Todos nós, diante das nossas existências, como eu venho falando, de ser um ser ainda em evolução, em crescimento, errando muito, cometeu erros. Erros nessa, nas outras, erros pequenos, erros grandes, erros capitais. O fato é que passado é passado. É aquilo que eu disse, culpa não leva a lugar nenhum. Culpa não vai chegar a resultado nenhum. A gente precisa trabalhar a mudança. A gente precisa reformular-se. Sem sombra de dúvidas, em alguma vida a gente desperdiçou uma grande oportunidade de amor, em alguma vida a gente foi interesseiro, em alguma vida a gente usou e manipulou um ou muitos,
Em alguma vida a gente teve a possibilidade de fazer o bem e fez o mal. Em alguma vida a gente teve a possibilidade de ajudar o coletivo e desgraçou o coletivo. Isso está na nossa realidade. Na grande maioria de nós, seres mortais que estamos aqui na Terra, não somos seres de luz. Não somos missionários e muito menos estamos aqui para fazer o bem. Nós estamos aqui para mudança, para automudança, para renovação, para perdão, para fortalecimento e crescimento, para que, quem sabe, um dia, de fato, a gente possa fazer a palavra caridade. Porque hoje nós não fazemos caridade. Isso é um tema que eu vou trabalhar mais além. Acho que a aula de hoje, a palestra de hoje, ela é pesada por natureza, então não vou trabalhar em tudo que eu posso. Mas afirmo, não somos caridosos. Nós não fazemos caridade, nós no máximo fazemos ajuda. Ok? Meramente ajuda. E já reflitam sobre isso. Sem sombra de dúvida, isso vai ser algum dos temas, seja do vídeo de quarta ou seja do vídeo de sexta. Mas voltando ao foco. Nós nos culpamos, nós não aceitamos, nós não nos permitimos e ficamos remoendo aquilo que deve levar às vezes até milênios e já foi. Se você perdeu a oportunidade de amar, perdeu. Se você foi injusto, foi. Deixou de fazer, deixou. E o fato é que a gente precisa transicionar. A gente precisa compreender que a gente precisa mudar. A gente precisa entender que diante desse processo, e é o que a gente faz, porque todos nós queremos, no fundo, ser crucificados, todos nós queremos ter o calvário de sofrimento e chegar lá em cima, no morro, e ser crucificados, não precisa. É isso que eu quero trazer diante dessa simbologia, porque Jesus não veio para trazer como isso como marco da existência dele. Não é isso que a gente tem que trabalhar. Não é a culpa, o sofrimento, a punição, é a dor. Não é a cruz que a gente tem que trabalhar. O que a gente tem que consolidar é o domingo. É entender que, na verdade, o grande segredo do ser humano é redenção, é modificação, é entender que aqui é uma passagem, que ela pode ser dolorida, mas que lá tem um êxito. É entender que a gente tem que parar de esconder as nossas culpas, os nossos sofrimentos, as nossas mazelas e começar a focar no além daqui. É descer da cruz, é esquecer a cruz, é tirar ele da cruz e trabalhar o significado dele antes e depois disso. É isso que a gente tem que começar a trabalhar. Entender que tu não precisa fazer teu calvário, que tu não precisa ser apedrejado, que tu não precisa ser chicoteado, que tu não precisa carregar tua cruz e chegar lá em cima e te crucificar. Não é isso. Não foi isso que ele quis trazer. Não é esse o símbolo real. Não é isso que tem que ser trabalhado. O que a gente precisa trazer é aquilo que de fato importa, que são as duas mensagens básicas dele. Antes da crucificação, que são duas frases básicas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Duas frases extremamente difíceis e simples que até hoje a gente não compreende e não executa. Mas isso também é assunto para outras aulas. E depois a cruz, que a vida não acaba aqui, que existe uma vida além daqui, que a matéria é meramente passageira, que o mundo verdadeiro está em outra realidade, que a vida não se extingue com a morte, que existe algo superior e maior do que aqui. Mas eu lhe pergunto, o que você se preocupa? Quais são suas prioridades? Normalmente a nossa prioridade é aqui. Nós vivemos numa realidade a qual a gente vive para o trabalho, para o sustento, e para o sustento, para o trabalho e para o prazer. E aí entra o coelhinho da Páscoa, né? Na verdade, a gente trabalha diante do sacrifício, se crucifica para não ter que a gente tenha prazer. A gente se penaliza diante do prazer. A gente quer ser penalizado, mas recompensado diante disso. E nisso se aprende, né? Hoje o que mais existe é poder. Infelizmente, o que mais se quer se ter é poder. E para ter poder precisa manipular.
E para manipular precisa usar. Então, infelizmente, muitas pessoas, em vez de fazer o certo, elas querem ter poder. Então, mudam significados, mudam conceitos, mudam realidades para dominar. E é assim que ocorre. É assim que é a realidade. Existe um estudo de uma marca que, em certo período, ela vendeu um produto. E ela começou a ver que aquele produto não teve vazão no mercado. Ok? E o mercado tinha uma grande eficiência. Ele era um produto de limpeza que ele eliminava os odores. Ok? Só que ninguém queria comprar o produto. Ninguém queria utilizar aquele produto. Eles entenderam como é que não podem querer usar um produto que é tão eficaz. Que ele é só aplicar e elimina com os fedores, com os cheiros. E aí eles começaram a bater a cabeça, porque foram investidos milhões em cima desse produto, até o dia que eles chegaram à seguinte conclusão. Primeiro, o ser humano não gosta de admitir que está errado. Então como é que eu vou vender um produto que diga que ele é fedido? Segundo, o ser humano gosta de ter prazer. Ele não gosta de ter sacrifício. Então como é que eu posso vender um produto que na verdade ainda eu estou dizendo que ele age errado e que ele ainda não vai ter nenhum prazer? Então o que ocorre? Diante dessa lógica do ser humano, eles mudaram a lógica. Eles fizeram com que o produto fosse meramente algo que trazia perfume, aroma e harmonia ao final da tua limpeza. E depois que eles mudaram esse conceito, eles tiveram êxito. E é o que vem ocorrendo. É o que ocorre conosco. Nós não gostamos de admitir nossos erros, por mais que a gente saiba que é errado. Nós não queremos ter o sacrifício de realizar. Queremos ter o prazer. Então, nas principais datas que deveriam ser de reflexão e mudança, que é para reverenciar o ser mais simbólico do que é correto, que aqui já teve, ele se mascara diante de uma realidade comercial. Hoje nós estamos indo para a Páscoa. Quem de vocês, domingo, vai refletir e pensar em reencarnação? Quem de vocês, domingo, vai parar e vai fazer uma análise de como é aquilo que ele trouxe? Vai parar profundamente no domingo e vai pensar, bom, o significado desse dia, de fato, é ele ressuscitou. Ele está aqui dizendo que não existe morte. Ele está aqui para dizer que existe um mundo melhor que esse. Ele está aqui para dizer que o mundo dele não é este. E que nós precisamos mudar. Quem é de fato vai fazer isso no domingo? Quem é de fato está preocupado com isso? Não. Muitos poucos de fato fazem essa reflexão e filosofia. E principalmente disseminam, né? Porque é natural. Nossos pais não passaram por nós não praticamos isso e ainda vão passar errado para os nossos filhos. Ah, é importante ter o fator lúdico. Não, a gente tem que parar de viver em ilusão. O lúdico é ilusão, é fuga. Nós temos que viver de forma consciente. É por isso que nós estamos em quarentena dentro de casa, porque nós adoramos viver em ilusão. É fugindo para viagens ao exterior, para o Nordeste, para a Serra, é comprando, é consumindo, é comendo fora, é ilusão. É hora de parar de se iludir. Porque senão é o que ocorre, é o que vem sendo tendência. Depressão e ansiedade. Loucura, dificuldades emocionais. É isso que nos apresenta essa realidade. Se a gente não começar a compreender o que de fato importa, se a gente não postura diferente daquilo que eu estou referindo, se a gente não começar a mudar os significados das nossas vidas, começar a compreender o que é aquilo que a gente acredita, essa é a nossa tendência. Seríamos mais um na estatística, seja dos ansiosos, dos depressivos, e aí vamos nos encostar porque não vamos conseguir trabalhar, ou vamos enlouquecer, vamos nos dopar, quando não, muitas vezes, não chegamos ao índice básico do suicídio, né? Eu digo que falo e repito, a grande pandemia social hoje é o suicídio. Eu já referi isso no início desse processo. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Sabe o que é isso? Faz essa matemática. Em média, 800 a 900 mil pessoas
morre por suicídio no mundo. E essa tendência é só aumentar. Por quê? Porque quer ficar no lúdico, porque quer ficar na fuga, porque quer ser superficial, materialista, imediatista, em vez de começar a trabalhar o que é certo. E o certo é mudando conceitos. E hoje eu vou trazer o primeiro conceito, porque nós estamos nesse momento. Entenda o que de fato representa, independente do seu credo, da sua religião. Temos que respeitar todas as religiões e todos os credos. Todas têm a sua importância, todas têm sua relevância, todas têm algo a dizer. Então, se você isso, dê oportunidade. Leia, mas leia de fato o que importa, sem julgamento, sem questionamento, mas sim como aprendizado. Nós temos que aprender, em vez de ficar discutindo, teimando. Nós temos que conseguir conteúdo. Aquilo que eu disse, somos superficiais, somos imediatistas e materialistas, e assim nós não vamos a lugar nenhum. E precisamos mudar conceitos, precisamos mudar tendências, precisamos modificar as nossas posturas. E uma delas é entender, não acaba hoje. A grande questão não é a cruz. Você não precisa se crucificar diante do que se culpa. Você precisa compreender que, na verdade, você tem que trabalhar o processo de libertação. O que, na verdade, você tem que esquecer a cruz e focar no domingo, que é o processo de autoconhecimento para que você tenha êxito de onde irá depois daqui. É isso que importa. Não é culpa, não é penitência, não é punição, não é castigo. É trabalho e esforço para que, tendo o resultado, você, quando for, vá melhor. E, na verdade, não é nenhuma questão para outra vida, é para essa vida. É para que, nesse momento, você tenha harmonia e condição de poder viver de forma pacífica, de forma tranquila, de forma harmônica, para que, em sequência, a gente entenda como tudo é grande, o que é amor e que, além disso, eu posso, sendo ser isso, distribuir. E aí entraremos na real caridade, no real processo de doação, no momento que você estiver completo. Mas para isso a gente precisa mudar conceitos, nós precisamos mudar realidades, nós precisamos mudar concepções. E eu digo, aproveitando que hoje é Sexta-feira Santa, aproveitando esse momento que é algo que essa live é hoje, vamos tirar ele da cruz. Vamos deixar de focar nele morto, crucificado, no Calvário. Vamos buscar aquilo que ele quer de fato que seja emblemático. O domingo de renovação, de prosperidade, de vida nova, da vida que de fato importa. Vamos parar de querer trabalhar o materialismo. Vamos parar de cultivar fugas. Coelhinho da Páscoa é materialismo, é teoria de consumo. E eu não sou nem de esquerda, não sou comunista, nem o que seja. Isso não é filosofia política. Eu estou falando aqui de existência, de ser humano. Jesus já dizia, dê de César o que é de César, dê de Cristo o que é de Cristo. As duas coisas não se misturam. E aí o que você faz lá, diante de um momento básico de reflexão, você vai lá e se importa o quê? Em esconder ovos de manhã, em comprar ovos no supermercado, em comer chocolate, porque tem que gozar. Porque o que de fato é gozo, é ter prazer. Porque a vida é curta, né? Porque a vida passa rápido, porque eu me esforço muito e batalho muito, todo dia, me sacrificando no emprego, aturando pessoas que eu não quero, porque não sei saber dizer não. Mas, meu amigo, lamento informar, isso não importa, isso é ilusão. O que importa é o que de fato é o domingo. Vida além da morte. O mundo que de fato te aguarda, o mundo que de fato é o adequado, o mundo que de fato tem que ser trabalhado e buscado. Não é o do emprego, não é do dinheiro, não é da segurança material e social, não é da fuga do prazer, mas sim do trabalho para ser alguém melhor. E melhor para si, não para o outro. Alguém que possa chegar no domingo e dizer, eu estou em paz. É alguém que possa dizer, domingo, eu agradeço por tudo que me está sendo proporcionado, independente do que você acredita. Eu sou grato. Eu sou feliz e sou merecedor diante do meu processo. É complicado falar sobre isso hoje.
Eu sei que hoje a aula está mais densa, mais pesada diante da temática, mas é importante. É importante, porque hoje eu quero que a gente compreenda o resultado. Eu quero que a gente... E hoje é um dia emblemático. E eu digo que no momento que você compreende isso e deixa de se pegar tanto à culpa, à punição, ao conflito, à questão de flagelo, as coisas melhoram. Você não precisa ser crucificado. Você não precisa sofrer. Você não precisa ser martirizado. Você precisa só ter atitude. Atitude de fazer o certo. Atitude de mudar os seus conceitos, entender o que de fato é valor. Atitude de mudar posturas e começar a sair dessa mesmeira. Lamento informar, não é a sociedade que vai fazer a diferença por você. Você não pode esperar a sociedade mudar para mudar. Parte de você. Você vai ter que ser o diferente, você vai ter que ser a pessoa que vai dar o primeiro passo, você vai ter que ser o impulsionador para que as coisas comecem a mudar. As coisas só mudarão por você. Não vai ser a sociedade. Jesus não vai voltar, não vai vir mais ninguém para que venha consolidar algo diferente. Não precisa mais disso. Porque você já tem capacidade para isso. Você tem todas as condições para isso. Só precisa mudar os significados. Só precisa entender que os significados que hoje imperam são fracassados. São de um modelo social realista diante de poder, porque tudo que está aí basicamente foi instituído por alguém que queria dominar e queria que tivesse pessoas dominadas e que não queria que todos tivessem conhecimento e que fossem pessoas alienadas e que elas não tivessem a condição de evoluir. Mas não, é hora de mudar isso. É hora de a gente compreender que todos nós somos bem capazes de fazer. O que precisa é mudar significados. E o meu objetivo é esse. É começar a trabalhar os significados errados que aí estão e mudar. E eu vou começar hoje por esse. Na verdade, já trouxe outros. No momento que eu dei o primeiro aviso, o segundo e o terceiro aviso, já são questões para se mudarem, para se entenderem. Mas eu quero trabalhar hoje especificamente nessa data. E aproveitando o gancho, que é hoje a data, e que a outra é domingo. Então hoje, se você tinha uma mentalidade para domingo, reformule. Eu sugiro. Seja o primeiro a sair da linha comum. Pare de ser alienado e seguir a maré. Faça a diferença. O mundo só vai mudar por você. Você vai ser o primeiro e terá que ser o primeiro a fazer isso, a compreender e executar. E eu digo, por mais que pareça dolorido, sofrido e no fim das contas, porque no momento que você esquece a cruz, você fica com o antes e o depois, que é o mais importante. Sai do sofrimento sai da culpa não precisa ser punido, entende que o gozo não é necessário para a fuga. Porque gozar é fugir. Gozar, e nós somos seres que gostamos do instinto primitivo gozar, é fugir. É tentar amenizar as dores. É afogar as mágoas, como dizem alguns. É hora de parar de afogar as mágoas, mas trabalhar as mágoas. É hora de parar de fugir e ter medo das culpas, mas trabalhar as culpas. É hora de ter atitude, é hora de ter postura, é hora de ter uma reformulação na forma que compreende e age perante a vida. É complicado, é difícil, mas estamos aí junto para isso. Vamos trabalhar para isso. E não é algo fácil. Repito, diante do que a gente conversa, não vá para o Calvário. Não vá à frente de Pôncio Pilatos pedir para que seja crucificado. Não espere ser apedrejado pela multidão. Não espere ser chicoteado. Não espere subir e chegar lá em cima esfolado. Espere ser o crucificado. Porque não é esse o grande símbolo desse período. Não é isso que ele quis trazer. Não é isso que ele espera. O que ele espera é o domingo. É o domingo de ressurreição
É o domingo de redenção, é o domingo que demonstra que a vida vai muito além da morte, que a vida verdadeira não está nesse mundo, que a vida de verdade, essencial, é espiritual. No momento que você compreende isso, as coisas vão mais fáceis, porque você só vai atrás de trabalho, execução, crescimento, consolidação e evolução. Sem cruz. Tirem ele da cruz. Acabem com a cruz. Porque aquilo que eu falei no início da aula, todos nós queremos ser crucificados, porque todos nós carregamos culpas, muitas culpas. Não só dessa vida, mas de outras vidas. Remorsos que estão aí nos destruindo dia a dia, esperando punição e penitência. E às vezes isso vem, não de 30 anos, 40 anos atrás, mas de séculos até às vezes milênios. E é hora de superar. E é hora de a gente trabalhar contra o sistema. Domingo não é dia do coelhinho da Páscoa. Domingo é dia de reflexão. Domingo é dia de darmos feliz vida nova. Ele ressuscitou. Não feliz Páscoa, viva o coelhinho da Páscoa, viva o chocolate. Não, não é isso. Não é isso que a gente espera. Não é isso que tem que ser. É mudança de concepção. É mudança de realidade. E isso se serve para o Natal. Natal, né? Dia do gorro do Papai Noel, do Homem de Vermelho. Dia de ceias, de muita comida, de confraternização familiar, às vezes de uma forma cínica, né? Uma vez de forma convencional, de troca de presentes, de culpa na consciência, e aí tu vai lá e doa uma marmita pro mendigo, faz uma noite de comida no centro da cidade, né? Na verdade, aquele dia é outro símbolo. Isso se aplica para lá. Lá é o dia que ele nasce, é o dia que teria que ser comemorado porque é renovação. É o dia que, na verdade, a gente deveria trabalhar o nosso lado diferente. Nosso lado de mudança. Mas não. Novamente, trabalhamos diante da conveniência, do gozo e da fuga. Priorizamos os presentes, a árvore de Natal, as comilanças. Precise mudar isso. Não que você tenha que ser radical. O que eu digo? Você não precisa ser radical. Hoje nós estamos em busca do equilíbrio, não da perfeição. Não espere perfeição. Você hoje está se modelando. Eu quero que você, no fundo, entenda os conceitos. Por mais que você queira dar um chocolate domingo, entenda e pratique na sua família e aqueles próximos de vocês o verdadeiro significado. É hora de você, hoje, ouvindo esse vídeo, seja responsável por uma mudança. Hoje você sabe que, na verdade, o que importa no domingo não é o coelhinho da Páscoa, mas sim a redenção, a vida após a morte. Ele veio e ele já sabia que ia para a cruz, mas ele foi para a cruz só como mero meio de consolidação. Mas que de fato importa é o significado de domingo que nós esquecemos. E ele nasceu e novamente nós esquecemos. Então, fique com os verdadeiros significados. E o que eu quero dizer com isso também é saia dos personagens. Comece a compreender o que de fato é importante. Saia das questões meramente materiais. Compreenda os verdadeiros significados. Entenda que não são símbolos materiais que vão lhe trazer resultado e paz, mas sim aquilo que é essencial, aquilo que vai te trazer o crescimento, a evolução, aquilo que vai te trazer a paz de espírito. É isso que a gente tem que focar. Esses são os conceitos que a gente precisa refletir neste momento. É isso que a gente tem que começar a compreender. Então, recapitulando, muito assunto, muitas coisas a se refletir, muito a que se pensar. Então é hora de ressignificar. É entender que muitos significados que a gente acredita e que a gente tem como verdade, de certa forma não são tão verdades assim, ou que eles não têm mais validade, venceram. E principalmente
aquela que eu trouxe hoje para esse encontro, especificamente, que é o simbolismo básico desse período que estamos passando. Sexta-feira Santa, Páscoa. Entender os verdadeiros significados. Entender que não existe a simbologia da cruz como prioridade. Entender que você não precisa ir para o Calvário. Esqueça a cruz, tire ele da cruz e fique apenas com o que vem no domingo, que é o verdadeiro significado. O significado da essência, o significado de outras vidas, o significado de que, na verdade, o que impera é o amor, é o além daqui. É compreender que você não se limita a essa vida, que você teve outras vidas e terá outras mais, e que, na verdade, você também precisa ressignificar as suas prioridades. Lamento informar, mas não podemos viver hoje só para o trabalho, só para juntar dinheiro, só para pagar os ensinos, só para pagar as contas. Existe o teu mundo que vai além disso. E por isso que hoje nós estamos nessa realidade, porque esse mundo está cobrando grande preço. O nosso mundo essencial, emocional. Todos nós estamos sendo cobrados para que eles sejam atendidos e observados. A gente precisa, urgentemente, com isso, olhar para dentro, olhar para nós, olhar para esse nosso mundo emocional, olhar para o domingo, não para hoje. É olhar para o domingo, é entender que, na verdade, o que a gente precisa se preocupar não é com a cruz, mas com o domingo. Que, na verdade, hoje, a grande questão que nos falta é olhar para nós mesmos, é nós olharmos para o nosso mundo emocional, para o nosso mundo pessoal, é entender que o que de fato importa é o que está ali, não a casca. A casca você vai crucificar, você pode botar onde quiser e ela vai ficar, mas você vai e vai continuar. E aquilo que vai importar no final das contas, aquilo que de fato é o grande resultado, aquilo que de fato é a tua grande obra-prima, o que vai sair quando você for. Ou seja, simbolicamente, a natureza é sábia, a natureza ensina. É quando você sair do casulo. É a grande questão. Se você vai sair lagarta ou borboleta. É isso que eu quero dizer com tudo isso. É o que você vai fazer dentro do seu casulo. Quando você sair do casulo, o que você será? Uma borboleta ou ainda uma lagarta? Vai pairar e vai ter voos? Ou vai cair, rastejar e morrer porque esse não é o seu processo? É uma escolha. É isso que eu quero trabalhar, é isso que eu estou dizendo. É isso que nós temos que compreender. Hoje nós somos lagartas no casulo. Hoje nós estamos no casulo chamado corpo. E ele está lá em maturação. A grande questão é muito saber se você vai querer ser lagarta ou borboleta. Na grande maioria das vezes e na grande maioria das oportunidades que tivemos, nem saímos do casulo. Acabamos lá. Nas que tentamos, apressamos os processos ou cometemos de forma errada, saímos da forma errada e não sobrevivemos. Então aproveite agora e trabalhe, que ainda tem oportunidade, que tem forças para isso, e seja borboleta. Tudo depende de você. Tudo depende de como você vai administrar toda essa realidade, tudo isso. E para isso precisa mudar. Mudar não eliminando o que é, não julgando o que é, não crucificando quem você é, mas entendendo que, se bem feito e bem executado, a vida lhe espera do outro lado, de braços abertos. Não trabalhando e lutando contra si, mas junto. É aquilo que eu disse. O tema aqui dessa oportunidade, dessa palestra, dessa reunião de sexta-feira à noite é ressignificar. Não é acabar, não é punir, não é julgar. É só mudar. Mudança. Esse é o tema, essa é a lei.
não é cruz, é ressurreição. É o que realmente representa esse momento. Não morte, não calvário, não dor, não sofrimento. É mudança. Ele trouxe uma nova realidade, ele trouxe um novo parâmetro para nós. É entender que existe muito mais além disso. É só mudança. E para isso só basta ter força de vontade. É querer. É ter atitude de fazer diferente. É entender que não basta querer de imediato, de forma superficial e materialista, ou seja, de forma gozada. É isso que a gente tem que compreender. É isso que você tem que trabalhar. É isso que tem que ressignificar. E no fundo o resultado vai ser excepcional. Todos nós somos capazes, todos nós somos merecedores, todos nós temos condições para isso. Mas para isso precisa esperar o tempo adequado. Precisa esforço, precisa dedicação e modificação. Modificar para ter resultado. É isso que a gente tem que trabalhar. É aquilo que eu venho insistindo nesse período. O que eu mais tenho ouvido e conversado são pessoas se crucificando. Ainda mais nesse momento que estão todos tendo a oportunidade de estar com vocês mesmos. Vocês são seus próprios Judas, vocês são seus próprios inquisidores, vocês são seus próprios açoitadores, vocês são os seus próprios... Bom, o que vocês imaginam, vocês são. Vocês se levam, vocês se colocam, vocês se pregam, vocês se chicoteiam e se crucificam. Sem culpa. Sem culpa. Sem excesso de exigência. Não é para isso. Ninguém aqui está sendo castigado. A vida não foi feita para castigo, mas para redenção. Por isso que eu digo que é importante a gente reinventar, reavivar o real símbolo do que é o domingo. Ressurreição, revitalização, mudança, compreensão da verdade. É isso que nós temos que buscar. Essa é a nova mentalidade, ressignificação que nós temos que ter nesse processo, entre muitos outros. É algo que a gente vai discutir muito, os outros temas, as outras questões da culpa, porque aquilo que eu disse, se tu te crucifica porque tu te culpa, isso não leva a nada. O que eu quero hoje, na verdade, tem muito tema que a gente discutiu nessa quase 1 hora, mas é pontuar que hoje você tem que mudar esse primeiro parâmetro, de que você não precisa da cruz. Não foque mais a cruz. A culpa. Respeite-se, perdoe-se, seja seu amigo, seja seu companheiro, seja seu processo de crescimento. Estimule isso com você, com aqueles próximos. Entenda que não adianta fugir. Domingo não é de Páscoa. Domingo não é do Coelhinho da Páscoa, mas é de reflexão. Reflexão de que existe um mundo diferente. Que existe um mundo que ele diz que é para todos. Existe o tal mundo que é o reino de Deus e ele te aguarda. Mas para isso tu tem que caminhar até lá. Então, em vez de te afundar na lama da culpa, em vez de te ficar fugindo no mundo do gozo, caminha e vá até ele. Ele te espera. Ele está lá, aguardando para que lá você chegue, para que lá você seja bem-vindo e recebido. Porque é aquilo que eu falo, tanto ele como Deus, nada pune, nada exige, nada culpa. Nada quer. Ele confia e acredita em todos nós. Eles estão aguardando, de braços abertos, o dia que a gente esqueça a cruz e caminhe em direção a eles. Caminhe, mas não caminhe em direção ao morro da crucificação. Caminhe, mas não caminhe em direção à punição, mas caminhe no caminho
da libertação, no caminho que de fato importa. Vá em direção a eles. Eles aguardam, eles esperam. Mude a tua trajetória. Saia dessa jornada de pedras e espinhos e vá em busca daquilo que ele já disse há muito tempo atrás e que infelizmente a gente esquece e ainda não cultiva, porque é melhor fugir do que fazer. É melhor gozar do que realizar. É simples, é uma escolha. O que você vai escolher? O que você vai buscar? Qual é o caminho? São caminhos, ou seja, significados. Qual é o significado para a tua vida diante disso que nós conversamos? O que você vai fazer diante disso que falamos? É uma escolha. E as escolhas são só duas. Ou você vai subir, entender que a vida é desse mundo, é material, eu preciso morrer e sofrer. Ou simples, esse mundo é passageiro, ele já me mostrou isso, ele me aguarda e eu vou fazer diferente. A escolha. Basta você decidir e executar. Mas executar com determinação. O caminho é longo, o caminho é difícil porque a gente se perdeu. Precisa voltar, refazer o caminho, recuperar o tempo perdido, mas nunca voltando para a cruz, mas sempre indo em direção à luz. Não se deixe levar por esse mundo que ainda prega negatividade, dor, medo, sofrimento, culpa, castigo, penitência. Não é isso que ele trouxe. Repito, o grande símbolo dessa data não é a cruz, não é a crucificação. É o domingo. Não se deixe levar por medos, por tragédias, por dor, que é castigo, que é sofrimento, que você tem que pagar, que é karma, que seja o que for. Não é isso. Não é esse o nosso segredo. Não é isso que nós buscamos. Não é esse o caminho correto a seguir. É o do domingo. E o domingo não é o coelhinho da Páscoa. Não é a matéria. Não é lá que você vai se satisfazer e vai ser feliz. É na redenção. É no símbolo que realmente representa o domingo. E eu insisto, parece que é repetitivo o que eu estou falando, mas tem que ser repetitivo para entender. É redenção. É mudança. É compreender que existe um mundo maior que esse. Existe um mundo além desse, que não trabalha a matéria, que trabalha a essência, a profundidade, o amor e a tranquilidade. E é isso que eu estou aqui para ajudar vocês, é isso que essas nossas videoaulas, nossas lives servem, para que a gente se fortaleça e busque esse verdadeiro caminho, porque não só eu, todos nós, ainda queremos ser crucificados. Vamos descer da cruz e juntos, mais fortes, seguiremos no caminho de verdade, daquele que vai ter um resultado, daquele que de fato nos tornará borboletas, para que possamos sair leves, voando, coloridos, trazendo alegria e harmonia para o universo. Espero que tenha sido válida a mensagem de hoje. Espero que tenha agregado a vocês. Foi um prazer. Espero que vocês comentem aí, botando as suas dúvidas, as suas colocações, suas sugestões. Esse momento é feito para vocês. Então, preciso que vocês comuniquem-se para que eu possa, da melhor forma, poder a circunstância. É um prazer. Nos vemos quarta-feira, 7h30. Aquela live mais rapidinha, mais objetiva, para que a gente possa ser mais pontual. E sexta continua tudo igual. Essa mais profunda, mais filosófica, que tem um tema central, mas tem outros vários dentro deles. Estou à disposição. Comentem, critiquem, elogiem, façam o que quiser. Eu preciso da opinião de vocês para saber se está sendo válida essas conversas. Ok? Um ótimo feriado a todos. Um domingo de ressurreição, de reencontro, de paz,
de amor. Libertem-se da cruz. Desçam agora o Calvário e se reencontrem com o Pai. Se reencontrem com vocês. Abracem, amem-se, respeitem. Vocês são dignos de estar em outro lugar, não crucificados. Vocês são filhos de Deus, irmãos do grande Mestre. E todos nós merecemos estar juntos a eles. Basta fazermos. É assim que eu me despeço de vocês. Até quarta ou sexta-feira. Tchau. Até a próxima.